Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17 de março de 2023. Muitos jogos hoje, jogos difíceis de se analisar, trazer algo interessante aqui para vocês. Então teremos um vídeo um pouco mais complexo, com muito conteúdo e informação. Claro, a gente vai ter aqueles jogos em que a gente vai dar análise exclusiva no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado aqui do lado, chamem no WhatsApp. Mas a gente não vai deixar de passar por cima desses jogos, sempre trazendo alguns conteúdos e estatísticas interessantes para poder você criar suas próprias apostas com mais segurança, ter informação, porque nunca é demais, mas também algumas das nossas tips preferidas do dia de hoje. Então bora começar aqui com o Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers, mas não sem antes dar aquela moral para os nossos parceiros, a DuarteBet, o grupo de tips mais antigo do YouTube e também um grupo de tips que sempre traz para vocês múltiplas, onde você pode de forma recreativa colocar valores pequenos nas suas entradas e conseguir possíveis ótimos retornos. A gente sempre indica múltiplas para vocês fazerem de forma recreativa. A gente nunca fala para vocês tentarem ser consistente nesse tipo de mercado, mas apesar da recreação, é muito interessante vocês terem um parceiro do lado de vocês que levam a sério, que tragam números e estatísticas que justifiquem essas múltiplas. E a DuarteBet tá com o link, a parceria deles aqui embaixo na descrição do canal, do grupo free deles para vocês conhecerem, caso tenham interesse fechar com o grupo pago deles, link também na descrição. E além das bet, a casa de aposta que apoia o nosso projeto, casa de aposta que tem enorme carinho com basquete, com odds e linhas exclusivas para vocês estarem trabalhando, além, é claro, de muitas possibilidades e valores baixos para você fazer seus depósitos, saques e entradas para vocês experimentarem, conhecerem a plataforma deles e verem que vale a pena participar, ter uma continha ali na Lendas Bet. Aproveitem porque o link deles também está na descrição, torne-se uma lenda a nossa casa de apostas esportivas, beleza? Lembrando que eles sempre incentivam a gente a trazer esses vídeos gratuitos aqui para vocês. Então, como forma de agradecimento, deem uma moral lá para eles, cliquem no link e também pra gente, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e comentando o que vocês planejam para hoje, se vocês têm alguma visão diferente da gente, se vocês têm alguma visão que a gente acabou não tendo aqui a respeito das tips, vai ajudar a gente a construir um projeto aqui, um canal, um Sexta de Trade mais confiável, mais consistente, porque é sempre importante ter segundas e terceiras opiniões, e mais do que isso, vai ajudar a galera aí nos comentários a, quem sabe, concordar, discordar de vocês, dar uma visão diferente. Ontem, por exemplo, a gente bateu um maior papo com a galera aqui nos comentários, eu sempre dando as minhas orientações do porquê que algo pode fazer sentido ou não, então mandei nos comentários se vale ou não a pena fazer determinada aposta, que sempre que possível a gente vai retornar. Bom, bora acelerar aqui. Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers, o 76ers é favorito, não tenho o que dizer. Eles têm os melhores jogadores e apesar de jogarem fora de casa, enfrentam o Charlotte Hornets, que é um dos piores times da liga, sem o seu melhor jogador, o LaMelo Ball, mais uma vez. Pra gente entender o quão superior é o Philadelphia 76ers, a gente também precisa entender o quão ruins são o Charlotte Hornets. O Philadelphia é o terceiro melhor ataque da NBA e também são top 10 defensivos, enquanto que o Charlotte Hornets está em top 10 dos piores dessas duas principais categorias. Eles são o pior ataque da NBA em eficiência por 100 posses de bola e também são uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola também. Além da gente ter os melhores jogadores do lado do Philadelphia 76ers e o melhor jogador em quadra, Joel Embiid, que pode fazer a diferença hoje. Um pivô extremamente pontuador e dominante na sua posição, que vai encarar hoje um Charlotte Hornets que é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA e que nos últimos 3 jogos sofreram mais pontos nesse setor do que na média, e é o setor onde o Joel Embiid costuma fazer a grande maioria dos seus arremessos e converter a sua linha de pontos. Então, o Joel Embiid deve fazer a diferença hoje, o Philadelphia 76ers deve e tem a obrigação de vencer. A odd tá muito baixa, mas eu ainda acredito que eles sejam favoritos, quem sabe pegar a vitória simples deles ali, pagando um bom valor no ao vivo, não possa ser interessante. Trabalhar com vitoriosos e handicap negativo nessa temporada vem sendo bem perigoso, mas ainda assim, acredito que a gente consiga encontrar valor no handicap de menos 4.5 no ao vivo, pagando pelo menos 1,50, acho que o Philadelphia 76ers vence por pelo menos 5 pontos de diferença, eles que são dos líderes ali, né, da Conferência Leste, e vão encarar hoje o Charlotte Hornets, que é o segundo pior colocado da mesma conferência, beleza? Então nosso palpite vai ser vitória do Philadelphia 76ers, para você incluir múltiplas, triplas ou duplas, mas acima de tudo, para tentar pegar no ao vivo uma linha pagando um pouquinho melhor, e acho que eles devam vencer, beleza? O jogo entre Atlanta Hawks e Golden State Warriors, a gente só vai passar para vocês aqui alguns números que podem ser interessantes para que você leve em consideração nas suas análises. O Golden State Warriors não é um time muito confiável fora de casa, principalmente porque a defesa deles como visitante é terrível. Acredito que deva ser um jogo muito bem pontuado.
com ritmo alto, muitos arremessos e bola de 3, pelo menos ali por parte do Golden State Warriors, garantida e com muita chance do Atlanta Hawks, que não foi muito bem nessa categoria nessa temporada, é verdade, mas o Atlanta Hawks que deve ferir um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo jogando como visitante na liga. É isso que o Golden State Warriors é, o segundo visitante mais vazado do perímetro de toda a NBA e uma das 5 piores defesas jogando como visitante em toda a liga. Porém, as linhas estão muito altas para essa partida. Mas se você não se importa em trabalhar com linhas altas como essa, a gente precisa dizer para vocês que vale a pena. O Golden State Warriors é a terceira pior defesa visitante de toda a NBA e quando a gente fala de defesa em geral, o Atlanta Hawks também é uma das 10 piores defesas da liga. Os dois times jogam nos ritmos mais rápidos da NBA, sendo o Golden State o time mais rápido e o Atlanta Hawks o oitavo time mais rápido, o que significa que teremos muitas posses de bola por minuto e a possibilidade de um jogo bem pontuado, porque mesmo que os times não estejam calibrados, a gente vai ter muitos arremessos por minuto. O histórico recente dos jogos dessas franquias também justifica isso. Nos últimos 10 jogos, o Atlanta Hawks teve uma média de mais de 244 pontos feitos e sofridos nas partidas nos quais eles estiveram envolvidos. E o Golden State Warriors, nos últimos 10 jogos fora de casa, são 9 derrotas, uma vitória apenas, mas ainda assim, o que importa é a média de pontos produzidos e sofridos nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. A gente teve mais de 245 pontos feitos e sofridos de média nos últimos 10 jogos fora de casa do Golden State, o que justifica um jogo bem pontuado. Repetindo, as linhas estão muito altas, mas não é um jogo no qual você deve trabalhar com o under. Porém, se você for trabalhar com acima D, tenta pegar uma linha ali abaixo de 240 pontos no ao vivo para trabalhar com acima D, porque eu acho que tem enorme potencial. Isso não é necessariamente um palpite, apenas eu passando por cima dessa partida, mostrando para vocês o quão ruim o Golden State Warriors é como visitante, o quão bem pontuado pode ser essa partida e o quanto que alguns jogadores podem tirar proveito dessa fragilidade dos seus adversários, mais especificamente nas bolas de 3. Então vale a pena a gente ficar de olho ali nas bolas triplas dos jogadores do Atlanta Hawks, que jogam dentro de casa, vão estar com a confiança em dia. O Saddiq Bey é um bom nome, o John Collins é um bom nome, todos os jogadores são um bom nome, principalmente esses que estão com a linha de 1.5 para baixo, porque, repito, chances eles vão ter. Se eles vão estar com a pontaria em dia ou não, aí a gente vai ter que torcer, tá fora do nosso alcance. Se você quer trabalhar ali com as assistências do Trae Young, a linha de 10.5 pontos tá pagando bem, me parece bem alta, mas também tem enorme potencial. Porém, eu priorizaria aqui, né, os marcos dele para poder trabalhar com apenas 10 assistências, acho que é mais interessante, pagando 1,68. Se a gente for observar o fato do Golden State Warriors ser uma defesa muito exposta e sofrer muitas bolas de 3, a gente pode ter muitos pontos no catch and shoot vindo de passes ali do Trae Young. É o fato de que o Golden State Warriors jogando fora de casa é o time que mais cede assistências por jogo em toda a liga, então fiquem de olho também nas assistências do Trae Young. Então aqui de fato de palpite a gente tem para vocês a vitória do Philadelphia 76ers, alguns pitacos nos jogos do Atlanta Hawks e Warriors, ficarem de olho nas bolas de 3 dos jogadores do Atlanta, ficar de olho no over em pontos, não confiar numa vitória seca dos Warriors por mais que a linha esteja pagando bem. E também lembrando, né, que esse over só seria possível se os Warriors viessem saudáveis com seus principais jogadores ofensivos à disposição. Em resumo, eu tô falando do Curry, porque o Jordan Poole, o Klay Thompson e o Draymond Green a gente sabe que estarão em quadra. Lembrando, pelos meus métodos, eu só trabalho com acima de, no máximo de 235,5 pontos, nada muito além disso, então eu vou ter que esperar essa linha baixar. Se você não se importa, o over é a melhor opção para Atlanta e Golden State Warriors. Agora bora falar de Cleveland e Washington Wizards, agora sim um palpite para vocês. A gente vai confiar no time mandante que deve vencer essa partida, mas como trabalhar com vitória ali simples nessa temporada não vem sendo tão fácil assim, a gente vem sendo mais lucrativo na linha de pontos, a gente tentou interpretar como o Cleveland vai vencer esse jogo. Eu acredito que vai ser mantendo seus adversários em linhas baixas e até pontuando bem, porém as linhas para pontuação dele eu considero um pouco alta para o padrão Cleveland Cavaliers, que é um dos times com menos pontos por jogo na liga. Então a gente vai aqui na equipe do Washington Wizards em times totais e vamos trabalhar com abaixo de na pontuação do Washington. E nosso palpite então para Cleveland e Wizards é abaixo de 111,5 pontos do Washington Wizards. Por que a gente acha que isso é possível? Bom, primeiramente a gente está falando da melhor eficiência defensiva de toda a NBA, que é a do Cleveland Cavaliers. E se a gente for fazer um recorte dos últimos 10 jogos,
a eficiência ofensiva do Washington Wizards não vem sendo tão empolgante. Então a gente tem uma defesa top contra um ataque ali que está muito perto dos 10 piores da NBA nos últimos 10 jogos. Então dá pra gente acreditar nesse abaixo de, pensando também que o Cleveland, nos últimos 6 confrontos contra o Washington Wizards, não sofreu mais de 111 pontos em nenhum desses jogos. Eles sofreram uma média de 98,7 pontos por partida contra esses adversários e deixaram seus adversários em abaixo dos 100 pontos em 2 das 3 oportunidades desse recorte nos jogos em Ohio. Os principais pontuadores ali do Washington Wizards gostam de pontuar pelo centro. Porzingis, Bradley Beal e Kyle Kuzma acima de tudo, além deles jogarem numa formação de 2 pivôs, ou seja, dos 5 titulares deles, 4 jogadores gostam do chute de média a curta distância acima de tudo. E se a gente for observar, esse é o setor onde o Cleveland melhor defende. É o terceiro time que menos sofre pontos no paint em toda a liga, sofrendo ainda menos quando jogam dentro de casa, sofrendo 45,2 pontos por jogo, sendo a melhor marca mandante da NBA. O que significa que o Washington Wizards vai ter que apelar um pouco para as bolas triplas, porque talvez seja o jeito mais fácil de você conseguir pontuar bem contra o Cleveland. Porém, essa é uma zona de conforto da qual o Washington Wizards não está bem adaptado. São dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga, e quando a gente fala em eficiência nesses arremessos triplos, eles também estão muito mais perto dos 10 piores do que dos 10 melhores, então eles não terão vida fácil hoje. Provavelmente o Corey Kispert e suas bolas de 3 devem ser mais exploradas, o Kyle Kuzma deve jogar um pouco mais aberto, mas ainda assim, nenhum shooter confiável o suficiente para poder fazer chover contra o Cleveland, como seriam Klay Thompson, Stephen Curry e coisas do tipo. Então, dá para acreditar que o meu palpite deve bater abaixo de 111,5 pontos Washington Wizards. Beleza? Próximo jogo aqui, Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves. Bom, esse é daqueles jogos que a gente tem diversos números para trabalhar com over. As linhas que o mercado ofereceu estão baixas, então mais uma motivação, porém são 2 times irregulares dos quais eu não consigo confiar. Eu não consigo colocar o meu dinheiro, mas eu preciso ser sincero com vocês. Essas linhas aqui estão boas demais para ser verdade, tá? Então, muito cuidado, mas ainda assim eu preciso indicar. Como às vezes eu digo para vocês aqui, a ocasião acaba fazendo o ladrão, e é dessa forma que a gente precisa ser lucrativo. Vamos de acima de 218,5 pontos totais para essa partida, e você vai falar, Léo, mas você não tá trabalhando no under do Chicago Bulls há muito tempo. É verdade, mas recentemente o over teve valor e os números mostram isso. Nos últimos 6 jogos do Chicago Bulls, a gente teve uma média de pontos feitos por eles de 115,5 pontos, enquanto que eles sofreram 114,8. Ou seja, a gente conseguiu ultrapassar essa marca dos 218 pontos contra o Detroit, contra o Phoenix, contra o Indiana Pacers, contra o Houston Rockets e contra o Sacramento, ou seja, em 5 dos últimos 6 jogos, e a média total, de pontos feitos e sofridos nos jogos desse recorte do Chicago Bulls foi de mais de 229 pontos, o que também é muito interessante. Os jogos do Minnesota Timberwolves contra o Chicago Bulls também foram bem pontuados. A gente teve mais de 250 pontos de média nos últimos 5 confrontos entre essas franquias. O último jogo e único que eles fizeram nessa temporada, de 276 pontos produzidos no duelo entre os dois. E nos últimos 5 jogos do Minnesota, a gente também teve alguns overs, principalmente contra o Atlanta, Brooklyn e contra o Sacramento Kings, onde a gente conseguiu ultrapassar essa linha, mas a média de pontos foi muito alta. A gente teve aí mais de 236 pontos feitos e sofridos de média nesse recorte do Timberwolves. Eles ficaram abaixo contra o Philadelphia, que é um time muito bom defensivamente, um time lento também. E contra o Boston Celtics, que piorou muito seu desempenho ofensivo e que continua entre as melhores defesas da NBA. Então, extremamente justo, mas as médias dizem que sim, dá pra gente acreditar. O Chicago Bulls é um dos times que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA, esse que não vem sendo o grande forte do Minnesota, mas significa que naquilo que eles não são tão bons, eles podem ter uma boa oportunidade hoje de fazer bem. A gente tá falando de um Chicago Bulls que é o segundo time que mais sofre bolas de 3 em toda a NBA e que nos últimos 3 jogos foi o segundo time que mais sofreu pontos através desse tipo de arremesso, sofrendo 16,3 pontos de 3 por jogo nesses últimos 3 jogos em que eles fizeram, Vamos tentar fazer aqui um recorte dos últimos 7 jogos entre essas franquias, que foi o recorte em que o Minnesota Timberwolves voltou a ter alguns jogos over e que o Chicago Bulls piorou bastante defensivamente. E a gente pode observar que nos últimos 7 jogos, o Chicago Bulls foi uma das 10 piores defesas da NBA, o que é bem interessante para a gente trabalhar com o over. E como se não bastasse, eles foram dos 10 melhores ataques, então o Chicago Bulls a gente já tá tranquilo, ainda mais jogando dentro de casa, onde eles têm mais motivações, através da torcida, para poder pontuarem bem. Então meu palpite é acima de 218,5 pontos totais para essa
partida. Agora vamos falar de Houston Rockets e New Orleans Pelicans. Esse sim é um jogo no qual a gente quer trabalhar em um abaixo de. Acredito que uma das defesas não são confiáveis, é verdade no caso do Houston, mas os dois ataques não são confiáveis. Acredito que um deles deve falhar, considerando que as linhas para esse jogo estão bem altas, dá pra gente sonhar com um abaixo de na pontuação total. Eu sei que nem todo mundo gosta de trabalhar com under, é sempre um infarto ali, né? Mas a gente sempre traz números para vocês se sentirem confortáveis, para vir na nossa ou para discordar. Mas acima de tudo, a gente tá só dando a nossa opinião. Quem sabe você não pode ser lucrativo com a gente aqui no YouTube, também lá no nosso grupo VIP. Ontem a gente mandou 4 palpites pra galera, 3 bateram e a gente também mandou as nossas indicações de quem devia vencer as partidas. Não indicamos o Milwaukee Bucks, a gente tinha observado algumas coisas ali na qual poderia ser perigoso investir neles. A gente indicou vitória do Toronto Raptors, vitória do Denver Nuggets, indicamos também ali o handicap positivo do lado do Sacramento Kings e também indicamos a vitória do Phoenix Suns. A gente só teve um head nesse quesito, que foi no handicap positivo para quem gosta de investir em zebras do Oklahoma City Thunders, mas a gente também teve greens no over, 2.5 turnovers do Josh Giddey. A gente teve green ali também no over, na pontuação total no jogo do Toronto Raptors, e a gente também indicou para vocês ali, né, uma dupla no jogo do Phoenix Suns, vitória simples deles, mais over 8.5 pontos do Chris Paul. Essas foram as que bateram. Infelizmente a gente teve um head na noite de ontem, mas a gente também vai apresentar aqui para vocês verem que no Green no Red a gente sempre traz as nossas análises com muita dedicação e aprofundamento. Inclusive, aqui em cima eu tô deixando durante o vídeo vários cards para você clicar e ver como a gente avalia alguns dos nossos jogos. Dicas aí de como melhorar o seu desempenho na linha de pontos, dicas para vocês trabalharem na pontuação de jogadores bigs, e também a gente vai lançar na semana que vem um como investir nas bolas de 3 dos jogadores, pelo menos algumas estatísticas ali que a gente leva em consideração antes de fazer uma entrada. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, fiquem ligados, nosso grupo VIP aqui do lado para vocês, o menor preço do mercado, e não se esqueçam, né, de deixar o seu like, a meta de 200 likes, como sempre aqui no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e indicar para cada vez mais pessoas. Bora aqui para Houston Rockets e New Orleans Pelicans, a gente vai trabalhar com abaixo de 234.5 pontos totais nessa partida. Por que a gente acredita que isso deva bater? Nos últimos 8 jogos do New Orleans Pelicans, a gente teve uma média de 219.5 pontos médios, né, feitos e sofridos nas suas partidas, as quais estiveram envolvidos. O Houston Rockets, nos últimos 8 jogos, apesar, né, deles não serem uma defesa confiável, eles tiveram uma média de 230.4 pontos nas suas partidas. Geralmente, eles mais sofreram pontos do que fizeram. E se a gente for depender do New Orleans Pelicans hoje jogando fora de casa, provavelmente essa linha vai ficar abaixo mais uma vez. Se a gente for observar, nos últimos 8 jogos, que foi o recorte que a gente selecionou ali dos Pelicans, eles foram um dos piores ataques da NBA, na verdade o 4º pior ataque de toda a liga, e também, né, eles jogaram ali em um pace lento nesse período, o que significa que seus jogos podem ter poucas posses de bola por minuto, assim como o Houston Rockets esteve muito mais perto dos 10 times mais lentos do que dos 10 times mais rápidos, ponto para o nosso under. Mas além do New Orleans Pelicans ter pontuado muito mal, eles são um time que não conseguem ir bem nas bolas triplas. Se a gente for olhar nessa temporada, o New Orleans Pelicans é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo na NBA. Em número ali, né, percentual nas suas tentativas, eles estão perto ali do top 10 de piores, muito mais do que dos 10 melhores, o que significa que eles gostam de pontuar pelo centro, que é o melhor setor onde o Houston Rockets se defende. O Houston é o 5º time que menos sofre pontos no paint na NBA jogando dentro de casa. Então, dá pra gente acreditar nesse abaixo de também pelo fato e que o Houston também não é muito bom nessa categoria. É a pior eficiência em bolas de 3 da NBA, em número de bolas de 3 feitas por jogo é o 3º pior time, ou seja, tem tudo para esse under bater, porque são 2 times que gostam de pontuar pelo centro, é o setor onde esses times melhores se defendem. Então, o nosso palpite para esse jogo é abaixo de 234.5 pontos. Pessoal, vamos fazer o nosso resumo até aqui, antes de partir para as últimas partidas. A gente vai de vitória do Philadelphia 76ers, abaixo de 111.5 pontos dos Wizards. A gente vai no acima dos 218.5 pontos totais no jogo entre Bulls e Timberwolves, e abaixo de 234.5 pontos no jogo entre Houston e New Orleans Pelicans. Beleza? O jogo entre Hawks e Golden State Warriors, eu dei apenas algumas indicações para vocês ficarem de olho nas bolas de 3 dos jogadores dos Hawks, de olho no over nessa partida, não confiarem cegamente no Golden State Warriors, no máximo num handicap positivo, e mais do que isso, ficar de olho também nas assistências do Trae Young, se a defesa dos Warriors for ruim.
como vem sendo fora de casa há muito tempo, sendo o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo como visitante em toda a liga, dá pra gente acreditar que muitos desses pontos viram das mãos do Ice Tree. Beleza. Agora a gente vai pular o jogo entre Spurs e Memphis Grizzlies. Ele é de análise exclusiva do nosso grupo VIP, a gente sempre deixa um jogo exclusivo lá pra galera. E bora direto pra Portland Trail Blazers e Boston Celtics. Esse jogo eu admito que deu uma forçada, porque eu tenho muito medo do grau de seriedade no qual o Boston Celtics vem fazendo suas últimas partidas. Eles parecem meio largados, porém o Portland Trail Blazers também não parece muito dedicado. É verdade que eles precisam vencer para conseguir a vaga no play-in dessa temporada, mas eles também vão ter que torcer para muitos dos seus adversários não irem bem. Os Pelicans, o Jazz e pelo menos o Oklahoma, Lakers e Dallas também, além de terem que vencer uma boa sequência de jogos, já que eles estão a 2 de distância da maioria dessas equipes que estão acima deles, pelo menos. Então, o Portland vive um dilema. A gente arrisca tudo, vai pra cima e tenta chegar no play-in, ou a gente simplesmente se mantém aqui entre as piores posições para conseguir uma boa escolha no draft. Eu sinceramente acredito que essa sinuca de bico no qual o Portland se envolveu pode prejudicar eles. Se eles perderem, Damian Lillard pode ficar extremamente insatisfeito e quem sabe pedir uma troca. É o que dizem, é o que muitos acreditam que não vai acontecer também, é verdade, mas deixar seu astro insatisfeito nem sempre é bom. Mas ao mesmo tempo, eles não têm tantas chances de irem longe nos playoffs. Do jeito que as coisas vêm acontecendo, a impressão parece que a franquia quer perder para quem sabe ter mais chances de pegar um Victor Wembanyama ou um Scoot Henderson ali, né, numa segunda rodada no draft, mas ao mesmo tempo eles não querem desagradar o Lillard, então no fim das contas parece para eles tanto faz como tanto fez. Apesar de estarem jogando dentro de casa, essa arrancada parece improvável, então eu vou de vitória do Boston Celtics. Eu prefiro que o Jason Tatum jogue, caso ele jogue a gente vai informar no nosso grupo VIP e tomar melhor a nossa decisão, mas o meu palpite para Boston e Portland Trail Blazers é vitória simples do Boston Celtics. Beleza? Por que eu acho que isso deve acontecer? Bom, nos últimos 17 jogos do Portland Trail Blazers, eles venceram 5 e perderam 12. Mas para quem foram essas vitórias? Orlando Magic, Detroit Pistons e Houston Rockets, 3 dos piores times da NBA, mas assim, disparados. Além deles terem vencido o Golden State Warriors, que é um dos visitantes mais terríveis da NBA, venceram o Lakers aí sim. Um time interessante, mas ainda assim um time de meio de tabela. O Boston é um dos principais times da Conferência Leste e pelo menos estão ali no top 5 de times favoritos pro título dessa temporada, na opinião de muitos especialistas e na minha também, né? Apesar do momento não tão bom assim do Boston Celtics, em que eles fizeram até alguns jogos mais largados do que deveria na minha visão, eles ainda conseguiram 3 vitórias nos últimos 4 confrontos, venceram o Minnesota Timberwolves se defendendo muito bem, e outra coisa que a gente pode observar é os números entre essas equipes nesse recorte mais recente. Vamos colocar aqui um recorte dos últimos 10 jogos, que é um recorte que eu considero mais justo para a gente fazer uma análise recente do que vem acontecendo, e nesse recorte a gente tem o Boston Celtics à frente do Portland Trail Blazers em número de bolas de 3 feitas por partida. A gente também tem o Boston Celtics superiores ofensivamente ao Portland Trail Blazers também nesse recorte dos últimos 10 jogos. Eles são aí, né, apesar de não serem grande coisa, estão na frente dos Blazers em pontos por 100 posses de bola, e mesmo que seja uma margem pequena, a diferença na parte defensiva é muito grande. Eles foram a 5ª melhor defesa da NBA nesse recorte, enquanto que os Blazers a 3ª pior. Gosto de ficar a favor de boas defesas e, sinceramente, pessoal, não dá. Ainda mais com a possibilidade do Damian Lillard nem jogar, ele quer dúvida para hoje. Então nosso palpite é vitória Boston Celtics. Beleza? Bora aqui para Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Esse é um jogo também complicado de se analisar, então a gente vai estabelecer os cenários aqui para vocês, esperamos que fique claro. Se o Kyrie Irving jogar, ele quer dúvida para hoje, o Luka Doncic já tá descartado, a gente vai de over em pontos do Anthony Davis, simplesmente porque um dos times que pior defendem jogadores de garrafão na NBA é o Dallas Mavericks. Se a gente for observar esse novo time que o Dallas Mavericks montou, o melhor recorte que a gente tem aqui no Fantasy Pros é nos últimos 7 jogos. E bom, apesar deles não serem um dos times que mais cederam pontos para pivôs na NBA nesse recorte, eles cederam muitos pontos para a posição de power forward, sendo o time que mais cedeu pontos para jogadores dessa posição nesse recorte. E vamos lá, é a posição no qual o Anthony Davis mais atua, além, né, da posição de center. Na verdade ele reveza ali com o Vanderbilt, e o Vanderbilt é um jogador acima de tudo defensivo, que deve espaçar também a quadra em muitos momentos, então quem vai dominar o garrafão é o Anthony Davis.
Então, por mais que na posição de center a gente não tenha um encaixe, na região do aro ali, a gente tem uma dominância muito grande do AD, que deve dominar ali, né, o Maxi Kleber e o Dwight Powell, que sinceramente, apesar de terem 2 e 8, assim como o Anthony Davis, são muito mais fracos fisicamente e não são grandes defensores. Então acho que ele pode tirar proveito disso. Outra coisa que a gente também pode observar, né, é o número de tentativas de lance livre por partida que a gente tem na temporada. E o Dallas Mavericks é um dos 10 times que mais levam seus oponentes à linha de lance livre. Então o Anthony Davis pode cavar algumas faltas e fazer alguns pontos fáceis nessa noite de hoje. Outra coisa que a gente também pode observar a favor do AD é como a defesa do Dallas foi ruim, né? Se a gente for olhar nos últimos 10 jogos, uma das 10 piores defesas da NBA, e o Anthony Davis certamente vai explorar muito esse fator. Agora, e se o Kyrie Irving não jogar? Aí eu acho, né, que o Los Angeles Lakers é favorito. O Anthony Davis deve ter uma noite também bem interessante, mas eu acho que fica mais seguro a gente investir nos Lakers. A gente precisa respeitar o mando de quadra na NBA, mas acima de tudo, o time do Dallas é muito ruim sem o Kyrie e o Luka Doncic. Eu considero eles um dos 5 piores elencos sem esses dois jogadores, sem sombra de dúvidas. E num jogo em que as duas equipes estão praticamente brigando ali por uma vaga direta ali, né, no play-in, ou quem sabe sonhar com os playoffs, é um confronto direto, né, não tem dúvida, o 8º contra o 9º colocado do Oeste. Acho que é um jogo em que o fator casa, o Anthony Davis vai levar a sério ofensivo e defensivamente, e mais do que isso, que o Dallas não tem estofo para ser um bom embate sem o Kyrie e sem o Luka. Eles já são uma peneira defensiva com os dois, sem os dois eles também são um time que produz muito mal no lado da frente da quadra, né, no lado ofensivo. E se a gente for observar, eles tiveram um baita sufoco pro San Antonio Spurs no último jogo, conseguiram vencer por uma margem de diferença grande, mas foi graças à prorrogação. Só que uma coisa que a gente precisa observar é, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória, nenhuma vitória fora de casa, e para piorar, se a gente for observar, nos últimos 16 quartos do qual o Dallas Mavericks jogou, eles empataram 1, perderam 11 e venceram apenas 4. Ou seja, eles venceram em média 1 por partida e na prática foi isso que aconteceu. Então assim, se eles não conseguirem ser consistentes durante os 4 quartos e dependerem apenas de um quarto ali extraordinário para poder vencer o Lakers, ainda mais sem o Kyrie e sem o Luka Doncic, desculpa, eles não vão conseguir vencer. Então, eu acredito que o Lakers seja favorito para essa partida, sim, mesmo com o Kyrie Irving dentro de quadra, porém eu me sinto mais confortável em fazer esse investimento se ele não estiver. Os dois têm potencial, o over 27.5 pontos do Anthony Davis, mas eu gosto muito da vitória simples dos Lakers também. É um confronto direto e dentro de casa eles vão ter a vantagem, o melhor jogador, principalmente se o Kyrie não estiver do lado do Dallas, e é por isso que eu vou de vitória dos Lakers, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, fazer todos esses processos aí do YouTube que são de graça, mas que vai ajudar muito a gente e vocês. Comentem se concordam ou discordam das nossas opiniões. E também não se esquece de conferir os links aí embaixo dos nossos parceiros LendasBet e do ArtBet. O nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, aqui do lado, e vocês vão receber logo de cara a nossa cartilha em que a gente ensina como apostar contra e a favor de cada uma das equipes, além da avaliação de linhas de 3 pontos dele, defesa de paint, defesa de perímetro, eficiência ofensiva, defensiva, uma cartilha onde vai ficar muito claro os pontos fortes e fracos das equipes e vai ajudar você a ser mais lucrativo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!